Com a boemia exagerada, né, vem o quê? Vem os vícios, de uma maneira em geral. Alcoolismo, drogas, no sentido geral, né, promiscuidade, enfim, isso vem, é um pacote, né, vem junto com a boemia exagerada. Isso tudo, esses vícios aqui também, é a fuga da realidade. Não querer se enfrentar, não querer olhar para si mesmo. Então isso predispõe a esse sentimento chamado vazio existencial. Um outro comportamento é o consumismo. Então veja, o consumismo aqui é tanto para homem quanto para mulher. Então muitas vezes uma pessoa tem lá uma frustração afetiva, tanto o homem quanto a mulher. Né? Aplica o quê? Com a frustração afetiva, se aplica o quê? A terapia das compras. Então, para compensar aquela carência, para compensar aquela frustração afetiva, né, o sujeito vai para o shopping, né, e passa a comprar até aquilo que não lhe falta. Isso por quê? Né? Essa é a chamada terapia das compras. Então, o que tem por trás disso? Então, a pessoa ela não quer, digamos assim, se encontrar consigo mesma. Né? Por quê? Porque ela está carente, frustrada, magoada, enfim. Né? E não quer trabalhar esse sentimento. Então, é mais fácil o quê? Comprar e, de certa forma, a aquisição desse produto vai, digamos assim, compensar, né, aquela frustração, aquela carência. Né? Mas veja, isso é temporário. Isso temporário. Uma semana depois, né, ela volta ao shopping novamente, faz mais algumas compras para compensar, né, a frustração e a carência. Então, ela está o quê? Fugindo da sua realidade, fugindo de si mesma. E esse tipo de comportamento predispõe ao vazio existencial. Né? Bom, uma outra característica aqui, um outro comportamento é a second life. O que é isso? Segunda vida. Então, normalmente isso acontece com os jovens. Então, os jovens lá, através da internet, escolhem um personagem virtual e vão, digamos assim, entrar em contato com outras pessoas, né, interagir com outras pessoas através dessa personalidade virtual. Até aí tudo bem, não tem problema nenhum quanto a isso. O problema é que o jovem, muitas vezes, passa 6, 7, 8, 10 horas na internet, né, utilizando esse personagem virtual para interagir com os demais. E esquece da sua primeira vida, que é a first life, né, que exige responsabilidade, compromisso, enfim. Né. Então, o jovem, nesse caso, está o quê? Fugindo da sua própria realidade. Né. Então, esse tipo de comportamento também predispõe ao vazio existencial. Um outro comportamento que nós selecionamos é o filho tampão. O que é isso? Filho tampão. O casal, muitas vezes, tem um problema afetivo. Ou a mulher está lá frustrada ou carente, insatisfeita com alguma coisa. Né? E resolve ter um filho. Esse filho nós chamamos de filho tampão. Por quê? Por que filho? Porque ele vem tamponar aquela frustração, né? Aquela carência, né? Aquele sentimento de insatisfação, né, afetivo. Então, chamamos então de filho tampão. Veja, essa criança nasce, essa criança cresce, né, e os pais, muitas vezes, a vida dos pais passa a ser, digamos assim, ser em função dessa criança. Então, toda a rotina da casa vai ser em função da criação dessa criança. Tudo é em função dessa criança. Os pais acabam, digamos assim, se organizando para isso. E essa criança cresce e um dia ela sai de casa. Quando esse já adulto sai de casa, pode acontecer o que nós chamamos de síndrome do ninho vazio. Né? Então, parece que os pais perdem o
papel, se sentem inúteis, né? Porque dedicaram a vida inteira para aquela criança, para aquele adolescente, enfim, né? E no momento que isso acontece, quando esse jovem sai de casa, pode acontecer o que nós chamamos síndrome do ninho vazio. Parece que a vida perde sentido para aqueles pais, né? Então, isso também pode predispor o que nós chamamos de vazio existencial. E um outro comportamento que nós selecionamos é a aposentadoria. Então, veja, tem pessoas que morrem de medo de se aposentar, né? Eu trabalho com um escrivão, ele tem 69 anos. Então, a compulsória pega ele aos 70, falta um ano só. E ele já me disse que se a compulsória fosse até os 75 anos, ele ficava trabalhando. Então tem pessoas que morrem de medo de se aposentar. Por que isso? Né? Então, por quê? Porque elas passaram a vida inteira trabalhando e no momento em que elas param, parece que elas vão se sentir inúteis, né? Parece que vão ficar sem papel, parece que a vida não tem mais sentido para elas. Nós temos vários exemplos na sociedade, vários exemplos de pessoas que se aposentam e ficam doentes, pessoas que se aposentam e morrem logo em seguida. Nós temos vários exemplos. Então, esse modo de pensar da pessoa, né, também predispõe ao que nós chamamos de vazio existencial. A vida perde o sentido a partir da aposentadoria. Então, a pessoa ela vai ter que, digamos assim, reformular, repaginar, né, o seu modo de pensar. Ok? Aqui, pessoal?